Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 44 dos fanáticos do Algarve. No programa de hoje vamos conversar com o presidente da Associação de Futebol do Algarve, Dr. Reinaldo Teixeira, e também com Bruno Proença, da equipa técnica do Futebol Clube Ferreiras. Agora vamos então passar à nossa conversa com o presidente Reinaldo Teixeira da AFA. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o vosso convite e dar-vos parabéns pelo trabalho que têm vindo a fazer aqui pelo Algarve, levando o nome do Algarve e o nome da modalidade além fronteiras, que, enfim, sendo o Algarve uma região de como é, nada melhor do que também passarmos uma mensagem para fora daqueles que amam o futebol, daqueles que praticam, daqueles que treinam na casa do Bruno, e de todo o trabalho que os nossos clubes vão dia após dia fazendo de uma forma que muitas vezes nem sempre é reconhecida. Por isso, parabéns pela vossa iniciativa. Já percebi que é o quarto programa, não é? Dos fanáticos de futebol para o Algarve, que é um bom sinal, e venham muitos mais todos nós passarmos a mensagem pelo mundo fora. Muito obrigado. Obrigado, eu. Sr. Presidente, o Covid-19 afetou a todos. Qual foi o impacto na associação que gera todo o futebol regional? Isto desde a formação até ao futebol sénior. Futebol e futsal. O impacto foi, infelizmente, grande. Foi muito grande. Eu diria que a maior parte do impacto foi atletas não poderem participar, os treinadores não podem treinar e, apesar de muito esforço dos clubes e dos seus dirigentes, fomos todos impossibilitados de ter acesso, digamos, à modalidade desportiva. Por isso, desde os atletas aos treinadores até ao público, o impacto foi enormíssimo. Trouxe quebras grandes, quebras massivas à prática da competição, à prática do desporto, à prática do futebol na região, como em todo o país, enfim, diria quase em todo o mundo. Por isso, foram prejuízos incomportáveis para os clubes, para as associações, prejuízos, diria, de ordem desportiva, porque a prática desportiva, antes da competitiva, tem um peso muito importante para o comportamento do ser humano e para a saúde do ser humano, seja ele masculino ou feminino, e também teve prejuízos enormes a nível económico. Não havendo competições, não há receitas, não há condições, não há prática desportiva e também ao mesmo tempo não houve treinos, não houve jogos e os nossos adeptos, ou adeptos dos amantes do futebol, ficaram impossibilitados de ver o tanto ama que é o futebol e o futsal. Por isso, enfim, numa só palavra, diria que foi um momento que queremos esquecer e penso que estamos num momento já para ir esquecendo e espero que seja de vez. E o futebol de formação pagou uma fatura demasiado elevada? Não, o futebol de formação para nós todo ele é importante, mas não haverá séniores sem haver formação. E como há pouco dizia, repito, mais do que a parte competitiva, a parte formativa, a parte de ir descobrir os petizes, os benjamins, os infantis, os iniciados, e todos aqueles rapazes e raparigas que têm tanto, enfim, para praticar desporto, esses foram também muito, digamos, afetados, porque não praticaram, e alguns deles pareciam ligados a desportos, de jogos de computador, esta parte tecnológica tem essa vantagem, mas, como nós bem sabemos, não tem a condição humana, a condição da saúde, o não praticar desporto tem, de facto, um peso muito importante. Por isso, o futebol de formação foi muito afetado. Como nós sabemos, a época normal, a última foi 18-19, a época 19-20 durou até março, a partir de março fomos, digamos, parados, e depois só estamos a retomar, digamos, com a época 20-21 teve de ocorrer entre 4 a 7 jogos, no máximo para cada competição, e só estamos agora, digamos, a iniciar, todos nós, uma época que se deseja normal. Por isso, a formação sofreu, mas também é bom dizer que, graças ao trabalho dos clubes e dos seus dirigentes, graças ao trabalho dos treinadores, e dizer também isso, cada vez mais temos no Algarve um conjunto de treinadores com grandes competências, com grandes qualificações, e à parte das competências, com grande motivação e com grande vontade de fazer o bem para o desporto, o bem para a prática do futebol,
o bem para a prática do futsal, o incentivar também a arbitragem, também teve essa obrigação, porque não há jogos sem árbitros, essas três realidades são importantes, e esse trabalho de todos os agentes esportivos, onde os dirigentes dos clubes são peça também importante, porque assumem um papel de liderança dos clubes, tem de dizer isso e reconhecer com sinceridade, não com simpatia, mas com sinceridade, dizer que o trabalho de todos esses agentes esportivos que facilitou muito e está a contribuir muito para a retoma e para, diria, a angariação e a adesão de os mesmos que cá estavam e outros mais para poderem retomar a condição. Por isso, estamos todos empenhados em tentar tudo fazer para que se possa esquecer e poder dizer que aquele período menos bom que afetou todos já foi e já não voltará. Sr. Presidente, o Distritalão da época passada mereceu algumas críticas, nomeadamente pelo facto de ter começado e depois pela forma como acabou. Quais foram os critérios que presidiram estas decisões, principalmente para não haver ou não ter havido o tal play-off de subida? Não, foi simples. Não havia condições para haver play-off, a designação era haver play-off. Mas não havia condições, como disse há pouco, realizaram-se entre 4 a 7 jogos. E o que é que nós fizemos? De acordo com os regulamentos, indicámos a equipa que estava em primeiro lugar, que tinha mais pontuação no ranking face ao número de jogos. Não é? E foi, nesse caso, indicado o local para a Comissão Nacional e, digamos, subiram 2 da segunda digital e mais um terceiro, porque houve uma desistência de um clube, e então subiram 3 da segunda digital. Não tivemos, houve um caso outro pontual dos clubes que ia saber em pormenor, mas depois foi explicado e, na verdade, também ia reconhecer isso. Tem sido, de uma forma muito geral, mas mesmo muito geral, tem sido muito compreensivo, e não só compreensivo. De uma forma geral, temos sentido de todos os dirigentes cooperação, colaboração, uma atitude construtiva, porque, no fundo, o que é que faz uma associação? Não é nada mais nada menos do que tentar organizar competições e organizar campeonatos para que todos possam praticar dentro das regras e dentro dos princípios que sejam iguais de A a Z. E não foi tão difícil para todos, que ninguém previa, ganhar assim. Mas se soubessem que, de facto, saímos em 3 ou 4 jogos, fazíamos isso das competições, fazia, realmente. Não é? Claro. Quando começámos com as condições, estávamos convencidos, tal como hoje diria mais, porque as indicações são ainda mais confortáveis, felizmente, estávamos convencidos que não ia haver paragem. Implementou, e o critério, se na época anterior conhecido não havia descidas, mas sim subidas, mantivemos esse como princípio e como indicação para tentarmos incentivar todos aqueles que se dedicam a esta modalidade de corpo e alma, porque é preciso reconhecer que nos hospitais é onde aparecem os craques depois nas competições, digamos, profissionais, nas principais. E que surgem através do trabalho da carolice, de muita dedicação de todos, dirigentes, treinadores, porque muito que haja um prémio, uma simpatia com o treinador, com o jogador do hospital, só meramente, e quando digo isso, digo nos sénios, digo na parte dos jovens, da formação, isso não acontece, só meramente uma simpatia, para o pessoal que depois infelizmente parar entre eles e brincar um bocadinho, no fundo da vida também é convívio. Por isso, esse trabalho é árduo e é por aí que temos conseguido, digamos, também ter o reconhecimento dos dirigentes e dos clubes. E o nosso trabalho, a nossa missão é a união dessa condições para que possamos ter cada vez mais força nos clubes. Como é que a força dos clubes é terem mais atletas, mais participantes e contribuírem o mais possível para a parte social das várias comunidades que cada concelho, que cada clube que abrange o seu território possa ter. Seria 3 áreas: desportiva, prática desportiva, o impacto social, a relação entre os vários seres humanos, de vários escalões e estados sociais, e depois também reconhecer o impacto económico que isso tem, porque não só no digital, como também a nossa região, é uma região que tem cada vez mais adesão e maior apetência de clubes de primeiro nível, a nível europeu, para virem para cá praticar jogos, de torneios, estágios, e também aí reconhecer que não só as autarquias têm sido também cansadas em contribuir para facilitar as suas infraestruturas,
mas também os clubes locais reconhecem essa necessidade e são eles também que têm servidores. É um grande desafio que nós temos na região, é dotar todos os clubes e toda a região com mais infraestruturas, porque os campos que existem estão todos superlotados e muitas vezes não há mais prática desportiva porque não há condições para poder colocar aqui. Diria que isto são duas áreas diferentes. Na parte das infraestruturas é uma realidade e também na parte da arbitragem é outra realidade. Nós temos que conseguir todos contribuir para que possamos aumentar o número de quadro de árbitros, portanto, cada vez mais árbitros. Temos aí, às vezes, ainda aqui e acolá, jogos sem árbitro e que não é agradável para ninguém. Por isso temos também aqui uma missão, nós, a Associação, e o contributo dos clubes, para podermos todos incentivar também a adesão de mais árbitros. Mas dizer isto, só para concluir, eu estou reiterando, foi fácil, foi mais fácil porque os clubes todos colaboraram, contribuíram, digamos, construtivos, criticando e Exato. Faz parte. Faz parte, mas criticando construtivamente. Acho que é assim que é assado. Discordamos ou discordamos, confiamos e sempre com uma atitude cordial, com uma atitude de respeito, porque no fundo é também essa nossa obrigação, é ouvir e com base naquilo que estamos ouvindo, vamos saber implementar aquilo que permita, digamos, aos clubes e aos seus atletas, aos seus treinadores, reconhecerem aquele trabalho que, no fundo, a região quer cada vez mais ser reconhecido. Também dizer isto um pouco fora do contexto esportivo, mas que não me cansei de dizer. Eu acho que cada vez mais temos todos que olhar para o futebol como desporto e olhar para o adversário como adversário, não como inimigo. O que eu quero dizer com isto? Durante os 90 minutos, naturalmente, cada um tem que jogar mais, correr mais, ser mais brigão, para essa expressão, e conseguir marcar mais gols. É esse o espaço, é essa a realidade que se espera de um jogo. Mas também saber, antes do jogo, conviver, saber ser bons anfitriões e depois do jogo voltarmos a conviver, reconhecer o mérito da vitória. Às vezes, há vitórias que a sorte que ajudou, porque há quem jogue, mas já não marcou, tantas vezes que assim é. E temos que ser mau para o jogador e mau para o treinador, que é o mais sacrificado muitas vezes, é mau para o dirigente, porque quando a bola bate da parte de fora da rede, aquilo é quase igual para essa parte de dentro, mas os efeitos são diferentes. Mas é tão bonito quando se vê, eu digo isto com franqueza, costumo dizer que empurrei a bola sair da minha terra natal, depois fui dirigente e agora estou nesta função, já vai para 8 anos, estou na associação, só ver, na Assembleia Geral e agora na direção. E também estou na Liga, já tenho 26 anos, e é tão bonito nós estarmos presentes todos, e temos amigos, jogadores, treinadores, dirigentes, adversários, portanto, isso de facto também é enriquecedor. E quanto mais nós olhamos para isso com esse espírito, um espírito, digamos, agregador, um espírito, digamos, fair play, enfim, a parte da ética, que não quer dizer que nós não sejamos envolvidos, e eu sinto isso, sinto cada vez mais que as nossas comitivas, as equipas de Algarvias, quando recebem são bons anfitriões e quando se deslocam fora do Algarve, do Algarve, têm a preocupação de incentivar a disputa para a competitividade, mas ao mesmo tempo que possam convívio, que acho que é um pouco isso. E acho que esses bons exemplos, sendo nós uma região turística, uma região onde impera a economia com grande peso, ou turismo com grande peso na economia da região, turismo igual a Indústria da Paz, é tão bonito fazermos equipas dinâmicas, ativas, competitivas, mas depois um espírito de festa, um espírito de bons anfitriões, de acolhimento e temos relações com todos aqueles que nos visitam e com todos aqueles que passam por nós, como competitivos, mas de gente de bom comportamento e de boas práticas, de acolhimento é muito importante. Também aí, dar a palavra de reconhecimento e de agradecimento a toda a comitiva dos clubes algarvios e aos seus adeptos, os próprios pais na formação, como vocês sabem, são aguerridos, os pais têm todos que ser aqueles que no jornal, é natural, mas sempre cada vez mais isso, que o pessoal vai respeitando e vão convivendo, deixar espaço, também uma palavra de simpatia para os pais, os adeptos, os jogadores, ainda estão a serviço do clube, estão a serviço do clube, estão entregues ao treinador, mas dar espaço para que o filho e a filha seja cada vez mais liderada pelo treinador, e que nós pais focamos, vamos buscá-los, mas não intervimos. Às vezes vê-se ainda um caso ou outro pontual, pensando que estamos a fazer bem, e isso não ajuda. Não é o que dizer
agora, deixa-me só dizer isto. Nós temos todos que ter aqui, nós que associação, essa obrigação de incentivar. O Algarve é uma região cuja principal motivação é a praia. Não é? Gostava de dizer que os nossos clubes cada vez mais terem equipas também de futebol de praia. Acho que, sendo o Algarve uma região turística com este peso no fator, no segmento de praia, ou de motivação de praia, é de facto, bom, somos as melhores praias do mundo, as praias do norte, fora de praia, temos também conseguido pôr os nossos clubes a ter mais competições. E muito esta questão do género, não é? É mais pior, mas temos também aí um trabalho empenhados nisso, e estamos também empenhados conjunto com a Federação. Aliás, devo dizer também, a Federação também colaborou connosco com a Associação, colaborou com os clubes. A Associação colaborou com os clubes também no sentido de, mesmo esta questão de recuperar este apoio voluntários. Nós, a Associação, colocámos a estrutura. Sr. Presidente, desculpe interrompê-lo. Bruno, podes fechar um bocadinho o som, porque está a fazer ruído. Já está, não é? Já está. Continue, Sr. Presidente, desculpe. Mas também ajudámos aí, digamos, os clubes a nível administrativo a preencher os requisitos formais para poderem candidatar-se. Fizemos aqui uma aproximação. Mas por muito que seja essa aproximação e essa vontade de ajudar é sempre pouco. Por isso estamos em sintonia com a Federação, empenhados em tentar que a Federação ajude cada vez mais a região, as associações e os clubes, e nesse contexto há de facto um grande desafio para estas duas áreas, que é, como dizia há pouco, o futebol de praia e também aumentarmos o número de praticantes no futebol feminino. Nós temos que conseguir pôr mais meninas, logo desde jovens, a brincar com a bola. E basta isto. Eu recordo quando comecei, quando miúdo, enfim, a oferta que me fazia era uma bola de futebol, que era uma alegria, não é? E temos que começar a fazer isso. Ou seja, em vez de oferecer às meninas as bonecas, que é muito normal, oferecer ainda fazer uma boneca, oferecer em simultâneo uma bola de futebol. Eu acho que tentar entregar futebol para termos cada vez mais aqui um crescimento do setor feminino, também na prática do futebol e do futsal. Por isso, estamos aqui cheios de vontade de contribuir para esta região, que cada vez mais, quanto mais pessoas a conhecem, mais elogiam. Nós às vezes estamos cá, não damos tanto o valor da região que temos. Cada pessoa que vem de outras regiões do país e de outras partes do mundo vem ao Algarve e organiza no Algarve qualidades ímpares, a vários níveis, e esta questão da prática desportiva, e em conjunto com a dizia, com as autarquias, criarmos mais infraestruturas, mais campos para conseguirmos cada vez mais termos condições para mais praticarem desporto. Deu a palavra também, que me parece importante, que é na parte da formação. A Associação tem feito vários cursos de treinadores, tem feito vários cursos de formação, tem feito vários cursos de arbitragem, de árbitros, tem dado formação aos árbitros neste momento, e também aí não nos cansaremos de fazer mais, porque quanto mais temos os nossos adeptos e agentes esportivos com formação e com competências, acho que mais todos ganhamos. E é nesse contexto que nós nos vamos cada vez mais centrar. E, repetindo, é importante que os clubes colaborem como têm colaborado, e é muitíssimo importante que os órgãos de divulgação, barra comunicação, como é o vosso caso, levem além das fronteiras esta nossa tarefa, eu diria, a tarefa dos clubes, com a nossa ajuda, com a nossa articulação, com a nossa vontade de criar condições para que eles possam, cada vez, ter menos dificuldades de realizar essas práticas desportivas. Recordemos que isso. Não há atleta nenhum que esteja lá em cima na Primeira Liga que não tenha passado por um clube ou por dois no Mexicano. E que eu descobri que isso foi um olheiro, um treinador, um dirigente, que descobriu, não é? Por isso, para que possamos cada vez mais ter gente lá em cima, temos que incentivar aqueles que aqui no dia-a-dia trabalham arduamente para conseguir descobrir esses talentos, e não só esses talentos, também ajudar a formar homens e mulheres para uma vida muito mais saudável. Sr. Presidente, já vou perguntar sobre as perspectivas e expectativas em relação ao Distritalão para esta época, mas há clubes que se queixam também de uma deserção dos jogadores, e o Sr. Presidente falou nisso há bocado, e que os clubes são cada vez mais profissionalizados, mas com menos dinheiro. Que opinião é que tem sobre isso? Não, é verdade que tem havido uma grande preocupação da Federação
em criar certificação nos clubes, ou seja, certificados, temos aí bons exemplos, o caso de Ferreiras é um exemplo, entre mais alguns, que têm feito um esforço enorme para conseguir manter a certificação, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de dificuldade. Isso tem conseguido graças a esse trabalho dos clubes. E penso que, por muito que isso possa custar, esse é o caminho. E é o caminho porque sinto que cada vez mais toda a estrutura está montada dessa forma. E acredito que qualquer dia teremos dificuldade para motivar os clubes em conseguir alguns apoios autárquicos para a formação e mesmo da federação, se não tiverem certificação. Penso que o que sinto é esse o caminho. Isso, como disse bem, obriga a um esforço, obriga, digamos, a mais recursos dos clubes e é natural que eles sintam isso. Tenho, inclusive, sensibilidade para que sejamos, digamos, evolutivos, que hajam ações pedagógicas, que hajam atitudes, digamos, construtivas, mas não impositivas, não é? E muito mais na altura em que nós passamos os momentos que aqui atravessamos. Mas é natural que os clubes digam isso, mas também é nosso dever facilitar os clubes, ajudando o mais possível, e temos lá, também nessa área, 2 colaboradores da AFA, apesar do momento que vivemos também, os recursos foram escassos para toda a gente. A AFA vive 91% das receitas das inscrições. Para não havendo competição, mesmo quando houve inscrições, nós tivemos inscrições, depois não houve competição, devolvemos todo ao cêntimo o dinheiro que, no fundo, competia à associação. Por isso, também aí, dar a palavra de grande reconhecimento para a equipa que está a trabalhar de colaboradores, que têm sido incansáveis, mesmo no momento da pandemia, mesmo no momento em que era suposto estarem descansados à espera que isto passasse, sempre eram disponíveis a falar com os clubes e, nesse sentido, temos tentado facilitar o mais possível a vida aos clubes, embora compreendemos alguma exigência. Mas esse sentimento que estamos, no fundo, alguns casos possam estar a referir, eu acredito que o tempo é assim, ainda bem que fiz isto, porque o caminho vai ser esse. Exato. E em relação às tuas expectativas e perspectivas em relação ao Distritão para esta época? Eu digo, para esta época está melhor do que nós pensávamos, sinceramente. Ótimo. Depois da quebra que no fundo tivemos, nós temos uma quebra acima dos 60% da competição naquela época que há pouco falávamos, não é? Hoje nós temos uma quebra de cerca de 20% e estamos abaixo disso. Está somente atualmente. Por isso, mais uma vez, deriva da vontade dos clubes a manter as competições, deriva da vontade de haver treinadores, equipes técnicas cheias de vontade de atrair jogadores e deriva também muito da vontade dos jogadores, dos jovens, praticarem desporto. Também é verdade que haverá aqui um ou outro que eventualmente ao este período de pandemia se habitua a outro tipo de modalidade e para não regressar, mas o que nós estamos a sentir é que, de facto, vamos ter um recital com um número de equipas acima do que esperávamos e com um número de atletas dentro do que esperávamos para talvez mais do que para menos. Por isso, também, mais uma vez, um reconhecimento uma palavra de agradecimento para todos os clubes, para todos aqueles que têm incentivado, que foi um todo. É o clube, é a estrutura técnica do clube, é a estrutura diretiva, que vão buscar depois os jogadores e vão depois incentivar os pais, porque é verdade que alguns pais tinham receio, outros cheios de vontade que isso se retomasse, porque os miúdos estão ávidos da prática desportiva e estamos a sentir isso. Por isso, esperemos que este ano seja o início de uma realidade que nós perdemos em 2019. A Liga 3 é o espelho de uma aposta na recuperação. Quais são os projetos da Associação para potenciar a visibilidade e para projetar a competição e até mesmo para despertar o interesse global, o interesse do público, o interesse dos patrocinadores, por aí fora? Infelizmente, nós no Algarve não temos uma equipa de 3, não é? Com muita pena. Exato. Temos, felizmente, a Primeira Liga, temos a Segunda Liga, é pena não termos mais que uma na Primeira Liga, é pena não termos mais que uma na Segunda Liga e é pena não termos mais que, ou seja, não termos várias também na Terceira Liga. Me parece isto. Nós, ou seja, a Federação, o que é que quis criar? Temos a Primeira Liga, a Segunda Liga, a Terceira Liga, no fundo é um pouco o Campeonato de Portugal, o CNS que tínhamos antes,
e criar cada vez menos decalagem entre o digital e as competências profissionais. O desafio, para não pouco para a objetiva, será que os digitais tenham cada vez mais capacidade, qualidade, competitividade e, ao mesmo tempo, equipas com estruturas realizadas e que cheguem à terceira liga, sintam, de facto, ali encaixar uma nova realidade, que depois o passo para a segunda liga, que é profissional, não seja tão dísparo, tão diferente quanto nesse momento se sente a equipa de serviço digital para a segunda liga, ou melhor, do CNS para a segunda liga, tinha de facto uma decalagem grande. Perguntam-me qual é a aposta, qual é aquilo que nós fazemos para divulgar a terceira liga. Primeiro é tentar incentivar os clubes, todos os que estão no CNS, para lutarem para chegar à terceira liga. Depois é tentar mantê-los lá, não é? Que essa é importante. E alguns a subir. Essa é a parte importante. Se me perguntar o que é que nós achamos que o Algarve podia ter, sou sincero, o Algarve podia ter 2 ou 3 equipas na primeira liga. Podia ter 2 equipas na segunda liga, ou mais. E podia ter umas 5 equipas na Liga 3. Para isso, pronto, é um trabalho. Temos algumas equipas que possam lá chegar, não conseguem chegar. Vamos ver como é que vai para as próximas épocas, sendo que, deixe-me dizer isso, eu não gostava que ficasse aqui dúvidas sobre isso. É importante ter equipas na Primeira Liga, Segunda Liga e Liga 3? Sim. Mas mais importante que isso, na nossa opinião, é termos muita prática desportiva nos digitais, na formação. E se conseguimos a prática desportiva na formação, estamos a contribuir para a formação de homens e mulheres com melhores saúdes, com melhores qualidades de vida, não é? E, em simultâneo, a descobrir depois talentos que poderão potenciar equipas a subirem escalões e mudarem depois, digamos, para a terceira liga, segunda e primeira. Agora, mas, Sr. Presidente, a minha pergunta era precisamente nesse sentido, que era que projetos é que a AFA tem para potenciar a visibilidade e projetar a competição do distrital, ou seja, é preciso fazer uma recuperação daquilo que se perdeu na última época. O que é que há ou seja, para despertar o interesse do público e dos patrocinadores? Eu penso que neste momento o que é preciso mais é conseguir divulgar o que estamos aqui a fazer. Exato. Nós estamos muito empenhados e temos aí várias ideias, vamos ter muito em breve um site moderno, dinâmico, onde se passa uma série de informação e isso está muito atrás de nós. Temos já há algum tempo ideias para podermos passar os jogos dos digitais a nível do canal de televisão. Não fizemos ainda, porque não conseguimos arranjar patrocinadores, temos para a maneira de conseguir para isso, não é? Por isso, queremos dar o máximo de visibilidade e o máximo de conhecimento daquilo que os clubes fazem na região, para podermos também cativar, ao mesmo tempo, apoiantes, patrocinadores para os clubes, porque, claro, quanto maior forem os apoios dos clubes, mais fácil é conseguir ter melhores infraestruturas, melhores condições para poderem praticar. Por isso, a nível das equipas, a nível do número de praticantes, felizmente penso que não há assim muito mais a fazer, porque temos, como disse há pouco, um número suficiente, mas suficiente, facilmente um número até muito gratificante para aquilo que prevíamos. Agora, atrair mais público, há ações que levem a gente aos estádios, a ver os jogos, divulgar para fora, se temos aí esses projetos que fora, e muitos mais que temos acima da mesa, até porque a AFA vai fazer 100 anos dia 22 de janeiro próximo, e temos um conjunto de ações para podermos ir ao longo dessa comemoração do centenário, depois dos 100 anos, podermos também dinamizar, divulgar, incentivar todos aqueles que gostam de futebol, aproximar o público, aproximar os adeptos e atrair mais praticantes, não diria mais clubes, diria até dentro dos clubes que temos, dar-nos mais número de praticantes, que às vezes ter mais clubes não resolve o problema. Eu prefiro ter 1 ou 2 clubes nas zonas, nos concelhos, do que ter 5 ou 6 ou 7 e depois entre eles, sempre tudo claro bem. Por isso, crescer, embora totalmente aberto, está a quem quiser, no fundo, montar clubes, desde que, no fundo, venham por bem e com uma estrutura para fazer um trabalho sustentável, que é, digamos, da A a Z, começar pela formação e trazendo a formação até as cenas. Por isso, Emílio,
muitas ideias existem, também nessa parte da comunicação. Passar, digamos, da prática para a prática nos campos, nos treinos, nas formações, tudo isso, para fora. Faço um trabalho via a nossa revista, que é enviada para milhares de pessoas, a nível digital, para milhares de pessoas. Temos ali um desafio, porque cada número que temos de revistas aumentar de 300, mais 300 endereços de e-mail, e isto tem vindo a crescer número. Dar visibilidade não à direção, não à associação, não aos dirigentes da associação, mas sim aos clubes, ao tal dos clubes, ao tal dos agentes atletas, também a nível da solidariedade e da esforço social, também é um papel importante que nós temos tido aí, há tanto estamos a fazer uma ação em que estamos a angariar materiais para São Tomé, uma ação em conjunto, também aí vários clubes têm oferecido materiais e até empresas, serviços. Este conjunto de ações para percebermos que o futebol é formativo, é competitivo, mas mais do que competitivo tem valores que nós devemos, no fundo, divulgar e reconhecer. Porque às vezes só o que fica na prática e o que fica nas nossas mentes é aquilo que se ouve de uma briga do jogador, ou uma briga do atleta, ou uma briga do dirigente. E é muito mais. Mas aí também dizer que os atletas são bons exemplos. Dentro do campo brigam, terminam o jogo, abraçam. Sr. Presidente, não lhe tomo mais tempo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Desejamos os maiores sucessos e aguardamos por uma nova oportunidade. Muito obrigado e uma boa noite. O convite, e já agora dou a palavra também ao Bruno Proença, que é um ilustre técnico de um grande clube, que é um bom exemplo, o Ferreiras Futebol Clube, um bom exemplo do trabalho que tem vindo a fazer por Ferreiras e pelo desporto, neste caso pelo modalidade de futebol, desde a formação aos serviços. Boa sorte para o Bruno, boa sorte para o Emílio e para o Conecta para a TV, e nós agradecemos esse vosso trabalho de divulgar a nossa modalidade além de fronteiras. Muito obrigado e saúde para todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa noite. Agora, vamos continuar a conversar com os clubes que vão participar no Distritalão e hoje temos connosco o Bruno Proença, da equipa técnica do Futebol Clube Ferreiras. Mr. Bruno, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado desde já, obrigado ao canal e ao programa, na pessoa do Sr. Emílio, e também, desde já, também enviar um forte abraço ao Presidente Reinaldo Teixeira e dar os parabéns pela sua intervenção. Acho que nós, enquanto elementos do nosso futebol algarvio e do Distritalão, como vocês falam, temos muito prazer e muito gosto também de ouvir as palavras do Presidente, de forma a sentirmos que estamos todos com um sentido muito responsável de fazer crescer o nosso distrital e o nosso futebol algarvio. E também mandar um abraço a toda a estrutura da Associação de Futebol, por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver. Acredito, e pelas palavras do Presidente, que mais projetos vão surgir e mais iniciativas vão aparecer para que todos nós possamos fazer crescer o nosso futebol, e é o elemento ativo também do futebol. Estou aqui pronto e sempre disponível para contribuir ao máximo e dentro de uma responsabilidade muito grande, que é promover um futebol positivo, um futebol inclusivo, como o Presidente também falou, em que haja competitividade, em que haja também um sentido forte de competição, mas que depois no fundo haja também um respeito mútuo e uma grande vontade de todos nós puxarmos pelo futebol algarvio. Muito bem, Bruno, para além do trabalho desenvolvido na área da atividade física, o treino e os resultados do treino é que suportam os sacrifícios, ou não? Conte-nos a sua experiência de trabalho nas equipas técnicas. Sem dúvida, o trabalho físico é fundamental. Nós estamos inseridos numa realidade que é o amador, em que cada vez mais olho para as equipas técnicas e até para o futebol algarvio e para o futebol distrital, em que já se trabalha de uma forma muito exigente, em que o amadorismo puro e duro
já vai para além de um patamar em que a gente possa pensar que ainda existe muita falta de empenho, muita falta de dedicação dos atletas. É completamente ao contrário. Neste momento sinto que o futebol amador está numa evolução muito ascendente. As equipas técnicas, os próprios clubes estão cada vez mais preparados para desenvolver grandes trabalhos. E como o Sr. Emílio falou, a preparação física, a componente física é fundamental cada vez mais no contexto atual do futebol. Nós sabemos que cada vez mais existe atletas com uma componente técnica muito evoluída. Graças a Deus temos, como se diz, temos um mundo perfeito aqui no nosso Portugal, porque conseguimos construir atletas de uma capacidade técnica tremenda, e depois vem a parte física, que é fundamental ser trabalhada. Eu, claramente, sou um elemento que dentro da equipa técnica tem essa competência, tenho formação, mestrado e licenciatura na área do treino desportivo, e sei e sinto que esse é um fator que neste momento pode pender muitas das vezes para uma competitividade ainda maior. Claro, eu, da minha experiência que vou tendo no distrital e nas equipas técnicas que tenho vindo a trabalhar, mas ultimamente mais fixo na atual equipa técnica que estou, sinto que os atletas estão mais predispostos para trabalhar, para desenvolver-se dentro do próprio clube e até fora do clube, numa componente de um treino mais personalizado, de forma a estar ainda mais preparado para depois ser submetido a cargas e a treinos mais exigentes, e sinto que esse caminho é fruto do trabalho de todos nós. E acredito que o atleta, sendo o elemento mais importante no contexto do jogo, claramente ganha uma grande vantagem com todo este trabalho envolvente que nós vamos desenvolvendo. Bruno, nas últimas 6 épocas, o Futebol Clube Ferreiras tem uma presença no Campeonato de Portugal e 5 no Distritalão. Os planos do clube é cimentar uma posição onde? No Campeonato de Portugal ou no Distritalão? Eu, conhecendo o clube, conhecendo as instalações, conhecendo as infraestruturas, conhecendo o presidente, conhecendo a estrutura toda que acompanha o presidente, claramente o Futebol Clube Ferreiras é um clube que tem que estar nos nacionais, seja no Campeonato Nacional ou seja agora na nova competição que é a Liga 3. Claramente o Ferreiras é para esses dois patamares. É claro que o respeito de estarmos na competição distrital é muita, porque, como o presidente Reinaldo disse muito bem, o futebol amador é essencial para o crescimento de atletas e do nosso futebol de uma forma mais global, mas claramente sinto que o Ferreiras tem que dar um patamar, tem que subir um patamar ou dois, e tem que criar todas as condições de forma a que seja sustentável depois nesses dois patamares superiores. O que tem vindo a acontecer é que o Ferreiras, nesta competição do distrital, claramente é sempre um sério candidato e tem sempre as suas responsabilidades para lutar pelo primeiro lugar e conseguir a promoção e o título. Tem vindo a fazer, em anos anteriores, bons trabalhos, já conseguiu fazer grandes campanhas em nacionais. Ultimamente, também, fruto da pandemia, estes últimos 2 anos, infelizmente, tínhamos as coisas bem preparadas para voltar a subir de patamar, mas pronto, a pandemia tirou-nos essa possibilidade, a nós e a todos os clubes que estão inseridos no distrital, mas acredito que brevemente as Ferreiras vai voltar aos nacionais, e acredito também que com a experiência que o Ferreiras já teve em anos nos nacionais, que certamente estará mais preparado para não cometer erros que se calhar no passado cometeu, e que são erros que às vezes, não diria que são erros profundos, porque são erros que são calculados pela parte da direção.
são erros que o clube quase reconhece, porque também muitas das vezes não quer arriscar de uma forma, como se diz, colocando as fichas todas e colocando muitas das vezes depois o futuro em causa, e não é isso que se quer. Mas claramente o clube também tem que ter ambição, também tem que ter essa vontade e essa energia de todas as pessoas que envolvem o clube e a cidade de Albufeira, para que o clube esteja num patamar superior, porque merece, porque atrai muito mais visibilidade, porque atrai muito mais interesse e que traz também mais patrocínio, e a cidade também cresce com isso e o clube cresce com isso. Para esta época, que avaliação é que faz do plantel e quais são as ambições do clube? Nós, enquanto equipa técnica, já é o terceiro ano que lá estamos, e estamos vindo a construir um plantel sempre muito competitivo. Encontramos um clube na altura, no primeiro ano, cheio de valores inquestionáveis, valores que todos nós que conhecemos bem o Distrital sabem o valor dos atletas. Ficamos e tivemos todo o prazer em continuar com todos esses atletas, mas gradualmente temos vindo a apetrechar o clube com novos atletas, e essencialmente com atletas novos, com talento, com margem de progressão, com possibilidade de poder no futuro participar em nacionais e estarem preparados para responder a isso, e é isso que temos feito. Este ano temos mais uma vez um plantel riquíssimo, temos um plantel preparadíssimo para lutar pelos objetivos que queremos, que são sempre os que a gente conhece, que é o título, é o primeiro lugar, é a promoção, e acredito que construímos um plantel forte, equilibrado e muito competitivo. É fundamental construir um plantel competitivo, porque o plantel competitivo traz-nos rigor, traz-nos exigência a nós próprios, enquanto equipa técnica e aos atletas. É fundamental isso. É claro que muitas das vezes há treinadores que se calhar gostam de plantéis mais curtos e que tragam menos dores de cabeça. Nós, por acaso, pensamos completamente ao contrário. Queremos dores de cabeça, queremos dificuldades nas tomadas de decisão, mas sentimos que temos 22, 23 atletas preparadíssimos para jogar e preparadíssimos para colaborar durante o ano todo, e de forma a que todos possam ajudar e fazer a diferença depois na classificação final. E em relação ao Distritalão e aos adversários que vai defrontar, que apreciação é que faz e quais são as expectativas, tanto da competição como dos adversários? Aliás, deixa-me dizer que o Futebol Clube Ferreiras é apontado como o grande favorito. É normal, nós, e quando digo nós clube, porque o clube também já, independentemente de estar esta equipa técnica ou estes jogadores, o clube está preparado e sabe disso, que a exigência é sempre essa, e nós temos um prazer imenso que essa exigência, que essa pressão nos chegue, porque isso traz rigor, como eu disse, e traz um sentido enorme de trabalho e de compromisso. As expectativas sobre o Distrital são fortes, são de uma dificuldade tremenda. Nunca entrei para nenhum jogo a pensar que vamos jogar e vai ser fácil a vitória. Claramente, nos anos que estive no Distrital nunca senti isso. Cada vez mais o Distrital está fechado de equipas bem trabalhadas e com muitos jogadores de qualidade. E sinto que, independentemente de haver essa perspectiva que o Ferreiras é um sério candidato, sinto que existe mais 4 ou 5 equipas preparadíssimas para fazer um grande campeonato, criar dificuldades, retirar pontos a qualquer equipa, e a primeira jornada trouxe isso, trouxe algumas surpresas que muitas das vezes, se a gente estiver atentos e tivermos uma boa percepção do que é o Distrital, podem não ser assim tão surpresas, porque cá está,
cada vez mais qualquer equipa é bem trabalhada por parte da equipa técnica, tem jogadores ambiciosos, tem jogadores com vontade de se mostrar e isso torna o Distrital completamente competitivo e de uma dificuldade tremenda. Nós, enquanto Ferreiras, claramente temos as nossas ambições e acreditamos muito em nós. Isso acreditamos no nosso trabalho e acreditamos naquilo que podemos conseguir fazer. Mas sabemos do potencial de várias equipas que o Distrital tem e sentimos que qualquer jogo será um jogo em que existem três resultados possíveis. E quem conseguir encarar o jogo de uma forma séria e de forma muito responsável, claramente se calhar está mais próximo da vitória do que se encarar de uma forma a pensar que muitas vezes ou o jogo ou os jogos estão ganhos à partida pelo estatuto ou pelo nome do clube. Proença, o Covid-19 mexeu com tudo e com todos. Qual foi o impacto que teve na sua carreira? Na sua carreira de treinador? Para mim teve muita, e para os jogadores teve muita, e para os clubes teve muita, e para todos nós teve muita. Retirou-nos a possibilidade de continuarmos a fazer aquilo que gostamos, retirou-nos a possibilidade de continuarmos a crescer e evoluir, porque no futebol, como eu digo, em cada minuto, em cada segundo, em cada ano, em cada mês, temos a possibilidade de crescer e evoluir. Tivemos privados de vários meses de fazer isso e claramente perdemos todos. Perdemos porque sentimos que houve um vírus, houve algo que nos apareceu na vida que todos nós não estávamos à espera e que retirou-nos aquilo que nem acreditávamos que podia ser possível. Foi a liberdade e a possibilidade de circularmos e de interagirmos uns com os outros e automaticamente, no caso do desporto, de praticar a modalidade que estamos inseridos e de competirmos em campeonatos e lutarmos pelos nossos objetivos. Enquanto treinador, claramente, não diria que foram anos perdidos, porque há sempre outras coisas que nos fazem refletir e fazem-nos crescer e aproveitei, e penso que várias pessoas aproveitaram esse tempo para desenvolver outras competências e claramente se perdemos em muita coisa, podemos ter ganho noutras, mas sinto que foram anos difíceis, anos que nos deixou alguma marca e ainda deixa. Porquê? Porque claramente tivemos jogadores parados 4, 5 meses, em que agora voltamos, e um jogador 4, 5 meses parados para voltar a um ritmo, a um patamar que estava, tem as suas dificuldades. Implica também aqui algum conhecimento depois da parte física, técnica, de fisiologia também, porque sentimos que os atletas agora estão muito mais predispostos a lesões, por exemplo, e claramente retirou muita coisa. E isso é, por exemplo, um ponto que estou aqui a puxar, que sentimos que esses 5, 6 meses que tivemos parado trouxe aqui algumas complicações. Mas penso que o futuro vamos ultrapassar, vamos conseguir, já estamos a conseguir. Sinto que a pandemia não tem passado, mas está mais controlada e sinto que a confiança em que o futuro seja diferente é grande e estamos preparados para voltar a crescer, a evoluir e olhar para a frente. Temos que ser positivos, temos que ser conscientes dos momentos que vivemos e estamos a viver, mas temos que ser muito mais positivos, temos que acreditar muito mais no que vem para a frente e viver felizes também e contentes, porque podemos estar aí a retornar aquilo que mais gostamos de fazer. Ser positivo, acima de tudo. Como treinador de futebol, qual é a realidade do futebol no Algarve? Em todos os aspectos. Eu refiro-me estruturais, competitivos, organizativos, de investimento. Eu sinto que o nosso futebol algarvio tem qualidade, transversalmente aos jogadores, aos dirigentes e aos treinadores.
mas acredito que falta algum investimento à nossa realidade. Sinto que o nosso futebol precisava de um bocadinho mais incentivo ou de fundos camarários, os fundos privados muitas vezes são positivos, mas também depois podem trazer aqui algum desconforto, como todos nós sabemos, mas claramente precisamos de algum investimento. Para quê? Para que os clubes possam crescer, como o Presidente falou, em infraestruturas, em capacidade de profissionalizar também cada vez mais os clubes, de forma a que depois possamos competir nas tais competições nacionais, para que os nossos jovens e a nossa formação cada vez mais esteja dentro de uma realidade mais alta, sentindo que Lisboa é uma realidade que apresenta muitos clubes e nós temos que nos aproximar muito dessa realidade que é a mais próxima de nós, porque claramente o Porto e o Centro são apetrechadas de muitos clubes, de muitos atletas e de uma competitividade muito alta, mas nós temos aqui em Lisboa, que é muito mais próximo, e claramente temos que ir à procura de também ir atrás desses clubes e fazer frente a eles. E sinto que a atitude de todos nós é fundamental. O atleta algarvio tem qualidade, mas precisa de incentivo. E muitas das vezes esse incentivo tem que ser fruto de alguma responsabilidade de todos nós. Porque sinto que muitas das vezes alguns atletas também se perdem muito porque a realidade atual também é diferente, os atletas estão menos compreensivos com o esforço, com o compromisso, com a superação, mas nós, enquanto treinadores, nós, enquanto clube, temos que criar as condições máximas para que os atletas sintam-se preparados para também eles desenvolver essas capacidades, porque senão vamos diminuir os números de praticantes e claramente, se não diminuirmos o número de praticantes, diminuímos a qualidade, porque isso é mais que evidente. Bruno Proença, a última pergunta. Há equipas a mais ou campos a menos no Algarve? Olha, eu sou um bocadinho como o Presidente falou ali um bocadinho. Eu acho que às vezes ter muitas equipas não é muito positivo. E como disse também, acho que há espaço para todos e toda a gente deve o respeito de querer criar um clube, se quiser, e se tiver esse interesse, mas claramente muitas vezes temos que pensar que muitos clubes podem também criar aqui alguma dificuldade. Mais vale estarmos juntos e estarmos fortes, como se diz, e se calhar duas realidades que às vezes são pequenas, se juntarem, podem se tornar uma realidade muito mais forte. E isso é muito importante. Não vale a pena estar a criar clubes só para ter depois uma equipa no distrital ou na segunda distrital para competir, quando isso depois muitas vezes não é sustentável. No futuro vê-se que são clubes que às vezes até estão 2-3 anos no ativo e acabam por se perder pelo caminho, e penso que isso não é favorável. Temos que sim dar condições àqueles que são clubes centenários e já com uma história muito vincada no futebol algarvio, ajudar aqueles que realmente também são fundamentais para a formação, os tais clubes mais pequenos, mas que suportam muito às vezes a formação e que têm muitos praticantes na formação, e depois claramente incentivar o investimento das câmaras a esses clubes. Se uma câmara tiver que ajudar 5, 6 clubes, é completamente diferente se tiver que ajudar a 2. E claramente esses 2 podem retirar muito mais dos fundos das câmaras do que se calhar 5. Depois estamos a diluir esses valores por várias e acabamos por depois não ter uma equipa ou 2 fortes, de forma a que possamos projetar depois para os nacionais aquilo que a gente já falou aqui, que é fundamental para o nosso futebol algarvio.
Bruno Proença, não lhe tomo mais tempo, obrigado pela sua disponibilidade, desejamos os maiores sucessos para si e para o Ferreiras e voltaremos a conversar depois no futuro. Muito agradeço imenso o vosso programa e um abraço para todos. Muito obrigado. Quanto a nós, não temos mais tempo, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores, voltaremos na próxima quinta-feira. Muito obrigado e uma boa noite.